Querido irmão, querida irmã, terceiro domingo do tempo comum, desde os tempos do Papa Francisco, conhecido como o Domingo da Palavra de Deus. Um dia que nos chama particularmente a atenção para a grande importância da Palavra de Deus. Assim como quando nós vamos nos movimentar, vamos nos dirigir a um outro local, nós utilizamos o GPS e ele vai nos apontando para onde seguir. A palavra de Deus deve ser assim como que o GPS da nossa vida. O que vai nos apontando por onde seguir, como seguir, quais são os caminhos mais seguros, quais são os atalhos mais perigosos, quais são aquelas estradas tortuosas, mas que precisam ser enfrentadas e como fazê-lo. É um dia que nos chama a uma redescoberta da palavra de Deus como a grande luz que ilumina a nossa vida. Na verdade, a luz é Deus mesmo. E hoje a palavra de Deus nos chama justamente a contemplar essa luz e deixar que ela brilhe na nossa história. Este domingo nos faz como que uma ponte entre o tempo do Natal, que encerramos há pouco, e o tempo da Quaresma, que já já vai chegar. Nós repetimos alguns trechos, inclusive da noite de Natal, e já apontamos também para um trecho evangélico que vai nos acompanhar durante toda a Quaresma, que fala da necessidade de conversão. Hoje, a palavra de Deus quer nos mostrar, mais uma vez, o quanto Jesus é a luz que brilha e ilumina a escuridão da humanidade, e quer mostrar também a universalidade da mensagem da pessoa de Jesus. A sua acolhida a todos, mesmo aqueles que professam um credo diferente ou que vêm de uma trajetória social e cultural diferente. Com o auxílio do Espírito Santo, procuremos aprofundar brevemente a forte e bela palavra de hoje. A primeira leitura é de Isaías, o finalzinho do capítulo 8 e o início do capítulo 9. O capítulo 9 de Isaías é exatamente o que a gente lê na noite de Natal. Hoje tem uma introdução que para muitos parece difícil de compreender. Os pregadores acabam pulando essa parte e chegando ao cerne da mensagem, mas vamos tentar compreender. Isaías começa dizendo que houve um tempo no passado em que as regiões de Zabulon e Neftali foram humilhadas. Essas regiões serão retomadas no Evangelho e Jesus iniciará sua missão pública exatamente ali. Qual é o significado? Zabulon e Neftali eram antigas tribos de Israel, daquelas 12 tribos, e ficavam no extremo norte de Israel. Acontece que essas duas regiões foram dominadas por povos estrangeiros, o povo de Deus foi escravizado, a religião ali foi relativizada, e essas regiões passaram a ser um sinal dos pagãos, daqueles povos que tinham outras formas de culto e adoração e outras características culturais. Na época, essa realidade era vista de forma muito negativa. Não era nada positivo. Hoje a gente até fala de forma positiva, cidades cosmopolitas, plurais, diversas. A gente entende que é uma riqueza cultural. Naquela época não, era maldição. Portanto, Zabulon e Neftali representavam lugares amaldiçoados, onde o povo tinha sido dominado, onde reinava a exploração, era a periferia religiosa e social daquele tempo, e por essa razão o profeta refere que essas regiões foram humilhadas no passado. Mas depois, o mesmo profeta Isaías, e aí entramos no trecho da noite de Natal, diz: brilhou para o povo que andava nas trevas uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu, porque Deus fez crescer a alegria, tornou plena a felicidade, fez do povo como alegres ceifeiros no dia da colheita. O salmista vai continuar nesse tom de alegria para dizer no Salmo 26, que hoje meditamos: Deus é a minha luz e salvação, é a proteção da minha vida, não tem nada que eu precise temer. A bondade de Deus agora se faz visível
na terra dos vivos, vale a pena esperar no Senhor com coragem. Indo ao Evangelho, no capítulo 4 de Mateus, o trecho evangélico começa exatamente repetindo as palavras do profeta Isaías. A terra de Zabulon, a terra de Neftali, a Galileia dos pagãos, a terra além do Jordão, ou seja, ficava fora dos confins religiosos respeitáveis por aquele povo. O que o evangelho de hoje diz? João Batista tinha sido preso, Jesus toma conhecimento desse fato e inicia a sua vida pública. Deixa a cidade de Nazaré, onde tinha vivido até então, e se estabelece numa cidade muito emblemática, Cafarnaum, uma cidade bonita na beira do mar. Onde ficava Cafarnaum? Depois das linhas do Rio Jordão, na terra de Zabulon, de Neftali, na terra dos pagãos. É muito forte esse aspecto, muito forte. Jesus muda de endereço para iniciar a sua vida pública. Jesus começa a sua pregação fora dos limites da Judéia. Justamente lá, na periferia, no lugar onde a religião era outra, a cultura era outra, a forma de pensar e se relacionar era outra. O que Jesus mostra com tanta clareza, com essa sua atitude de ir para Cafarnaum e ali iniciar a sua vida pública? Jesus não se prende a esquemas religiosos pré-concebidos. Jesus não é um Messias que se encaixe em formas de fazer religião, de viver a fé, que excluam o ser humano, que digam que só há um jeito de ser e de pensar. Jesus rejeita completamente os esquemas religiosos que dominam, exploram, manipulam, que não colocam os pobres no centro, que não vão ao coração das pessoas. Jesus, o grande Messias da história, começa a anunciar fora das fronteiras da religião assim concebida. E qual é o conteúdo, então, da primeira pregação de Jesus? Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. 2 núcleos de uma mesma mensagem. Converter-se é mudar de rumo, mudar de direção. É um movimento que nós sempre precisamos fazer. Então, a primeira palavra pública de Jesus é: precisa mudar de rumo. Precisa reorientar a própria vida. Em qual sentido? No sentido do amor. No sentido de Deus e do outro. Porque uma fé que não se abre para Deus e não se concretiza no amor ao outro não é uma fé autêntica, não é a fé de Jesus Cristo. Reorientar a nossa vida para que Deus seja o ponto de partida e de chegada, e para que o amor seja a nossa modalidade de pensamento e de atitude. O segundo núcleo da mensagem é: o reino dos céus está próximo. É tão importante essa mensagem de Jesus, porque para aquele povo periférico, explorado, dominado, marginalizado, a realidade de Deus parecia distante. E agora Jesus vem e diz: Deus está aqui. Deus está perto. O reino dos céus é essa forma de viver baseada exclusivamente no amor, porque Deus é não só a fonte do amor, mas o amor mesmo. E Jesus é o amor encarnado. O reino dos céus é onde reina o amor. É o reino da paciência, da concórdia, da unidade, da reconciliação, da justiça, do equilíbrio, da harmonia, da paz duradoura. E agora Jesus diz: essa forma de viver, que de tão bela nós chamamos de céu, está aqui, está perto, não está longe. Pode ser alcançada por qualquer um que queira reordenar a sua vida nesse mesmo sentido. A segunda seção do Evangelho de hoje nos traz um outro aspecto, o chamado que Jesus faz aos seus primeiros colaboradores. Chama 2 duplas de irmãos, Simão, que depois seria Pedro, e André, e Tiago e João. Os 4 eram pescadores. Jesus faz aquele forte convite: sigam-me. Eu farei de vocês pescadores de homens. É forte ver a prontidão. A palavra diz: imediatamente deixaram as redes e os seguiram. O que faz alguém deixar uma vida inteira para trás?
uma carreira, uma forma de viver, um conforto empresarial, familiar. Jesus é a resposta para a busca de uma vida inteira. A força atrativa de Jesus é tamanha que toda aquela vida construída até ali parecia não ter mais sentido diante do grande sentido que é Jesus. Vale a pena deixar tudo e seguir Jesus, porque o que Jesus dá é muito mais do que a gente tinha, é muito mais do que a gente consegue sonhar. Jesus estabelece essa sua equipe inicial e começa a sua missão. O evangelho se conclui dizendo: Jesus andava por toda a Galileia, ensinando, pregando o evangelho e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Jesus fazia o bem, só o bem. Valia a pena ficar perto de Jesus, porque quem Jesus alcançava recebia ensinamento, e é tão bacana a gente aprender, é tão legal ter alguém que ensine, nos enriqueça intelectualmente, culturalmente, espiritualmente. Além de ensinar, Jesus pregava, ou seja, Jesus dava Deus para as pessoas e depois curava o corpo e a alma. Ensinar, apresentar Deus e curar são características e presentes que Jesus Cristo nos dá. Essa é a grande mensagem. Como é bom ter Jesus por perto. E Jesus vem ao encontro, como vimos no início da reflexão de hoje, de todos. Os que estão e os que não estão de acordo com o passado religioso que alguém diz que deveria ser assim. Não posso concluir a reflexão de hoje sem citar a fortíssima mensagem que Paulo escreve à comunidade cristã de Corinto. É mais atual que o jornal de amanhã, como eu gosto de dizer. Ele diz: irmãos, em nome de Jesus, eu suplico, sejam todos concordes uns com os outros, não admitam divisões entre vocês. Pelo contrário, sejam bem unidos e concordes no pensar e no falar. Paulo precisa escrever essas palavras tão claras porque ele toma conhecimento de que na comunidade de Corinto se criou uma divisão. Usaríamos hoje a palavra polarização. Alguns começaram a defender certo lado, outros começaram a dizer que pertenciam a certa pessoa, e Paulo precisa dizer: ninguém aqui pertence a ninguém, pertencemos só a Cristo se queremos efetivamente ser cristãos. Querido irmão, querida irmã, vou dizer com toda clareza: fosse hoje, São Paulo escreveria a mesma carta a nós. Mas em vez de dizer, uns dizem que sou de Paulo, outros dizem que sou de Apolo, ele diria, uns dizem que sou de Lula, uns dizem que sou de Bolsonaro, outros dizem que são de Nicolas, são de Trump, são deste, são daquele. Tá tudo errado na comunidade cristã. Não que seja errado ter um lado na política, nas soluções técnicas da sociedade, não é nada de errado. O que está errado é se identificar nessa forma, estando essa forma de identificação acima da identidade cristã, que deve ser a nossa identidade primeira. Colocar o partido, não só político, mas a sua parte na compreensão do todo, acima da unidade e da concórdia, é a atitude menos cristã que existe. Paulo hoje nos chama a viver a diversidade, que é bela, enriquecedora, inclusive no campo da política, no respeito, na harmonia e na concórdia, sabendo que, embora seja legítimo ser de esquerda, de direita ou de centro, muito mais é preciso ser um entre nós, construir a unidade entre nós. A harmonia deve reinar entre nós para além dessas diferenças. E assim, efetivamente, essas diferenças nos enriquecerão e não nos fragmentarão, não romperão a nossa unidade e a unidade do corpo de Cristo, e nos permitirão dar o testemunho de unidade que é o sonho de Jesus e que o mundo precisa hoje. Que a luz de Deus brilhe para nós mais do que qualquer outra luz e nos leve a dar um testemunho autêntico na sociedade fragmentada de hoje de que nós somos do amor.
somos de Deus. E a nossa contribuição à igreja e à humanidade é a contribuição da unidade e da continuidade dessa luz que tocou a nós e toca a todos. Bom domingo e boa semana.